Olá, seja muito bem-vindo. Hoje não vamos apenas ler um livro, vamos fazer uma autópsia. Uma autópsia literária na alma de um dos personagens mais complexos, mais fascinantes e mais perturbadores de toda a história da literatura. Estou falando de Rodion Romanovich Raskolnikov, o protagonista de Crime e Castigo, de Dostoiévski. Muita gente se assusta com esse livro. O acha denso, difícil, talvez até um pouco sombrio. E é. Mas é também um dos thrillers psicológicos mais perfeitos já escritos. É uma investigação, não sobre quem cometeu o crime. Isso a gente descobre logo. Mas sobre por que o crime foi cometido. O que acontece na mente de um homem antes, durante e principalmente depois de cruzar uma linha moral que jamais deveria ter cruzado. Nossa missão aqui é desvendar a primeira página, o primeiro capítulo, cada palavra, cada vírgula que Dostoiévski escolheu. Vocês verão que logo no primeiro parágrafo, o crime inteiro já está plantado. A semente do mal já foi regada. Então, preparem-se, peguem seu café, ajeitem-se na cadeira, porque nós estamos descendo o porão da alma humana. E eu prometo que a viagem vai valer a pena. Vamos começar. Leitura. Em um maravilhoso entardecer de julho, extraordinariamente cálido, um rapaz deixou o quarto que ocupava no sótão de um vasto edifício de 5 andares, no bairro de S. E lentamente, com ar indeciso, se encaminhou para a ponte de K. Comentário. Apenas nessa primeira frase, Dostoiévski já é um gênio. Reparem na ironia esmagadora. Um maravilhoso entardecer de julho. A natureza está em paz. O céu provavelmente está lindo, com cores quentes, um cenário de cartão postal. Mas o nosso protagonista está vivendo um inferno particular. Essa é uma técnica que os mestres usam, o contraste entre o mundo exterior e a tempestade interior. O tempo lá fora está lindo, mas a alma dele está em frangalhos. O calor, esse calor extraordinariamente cálido, não é só climático. É a febre. A febre da ideia que está consumindo a mente dele por dentro. É um calor opressivo, sufocante, exatamente como o pensamento que o domina. E onde ele mora? No sótão. Pensem nisso. O sótão é o ponto mais alto da casa. O mais perto do céu, mas também o lugar mais isolado, mais quente no verão e mais frio no inverno. É o lugar dos sonhadores, dos poetas e dos loucos. Ele está fisicamente acima da sociedade, olhando de cima, mas ao mesmo tempo está preso, confinado num espaço minúsculo, que ele mesmo descreverá mais tarde como um caixão. E como ele anda? Lentamente, com ar indeciso. Ele não marcha com propósito, ele hesita. Seu corpo já está em guerra com sua mente. Uma parte dele quer ir, e a outra quer desesperadamente voltar para a segurança do seu caixão. A batalha já começou, e nós estamos assistindo ao primeiro round. Leitura. Teve a felicidade ao descer de não encontrar a senhoria, que morava no andar inferior. A cozinha, cuja porta estava sempre escancarada, dava para a escada. Sempre que se ausentava, via-se o moço na contingência de afrontar as baterias do inimigo, o que o fazia passar pela forte sensação de quem se evade, que o humilhava e lhe carregava o sobressenho. Devia uma quantia considerável à locatária e receava encontrá-la. Comentário. Que parágrafo espetacular!
Aqui está a chave para entender a psicologia de Raskolnikov. Ele está, como vamos descobrir, planejando um ato de violência monumental, um ato que desafia Deus e os homens. Ele está se preparando para ser um Napoleão, um homem extraordinário que está acima da moralidade comum. E qual é o seu maior medo neste momento? A polícia? Ser pego? Não. É encontrar a senhoria na escada para cobrar o aluguel. Há uma genialidade nisso. Dostoiévski nos mostra um homem que contempla o assassinato, mas treme de medo de uma interação social constrangedora. A senhoria é o inimigo. Uma velhinha, provavelmente inofensiva, é descrita com linguagem de guerra, afrontar as baterias do inimigo. Isso nos diz duas coisas fundamentais sobre ele. Primeiro, sua soberba. O orgulho dele é tão imenso, tão ferido pela sua pobreza, que a humilhação de admitir uma dívida é psicologicamente mais dolorosa do que a culpa de planejar um crime. Ele prefere ser um criminoso a ser um mau pagador. A dívida o coloca no nível dos homens comuns, e ele não suporta isso. Segundo, a completa desconexão dele com a realidade. Ele está tão imerso em suas teorias abstratas sobre poder e moralidade que perdeu a capacidade de lidar com os problemas reais e cotidianos da vida. É mais fácil, na cabeça dele, matar uma pessoa para resolver seu problema financeiro do que ter uma conversa difícil sobre o aluguel. É um retrato devastador de como a inteligência, quando desvinculada da humildade e da realidade, pode se tornar uma ferramenta de autodestruição. Leitura. Não por covardia ou abjeção, pelo contrário. Mas havia já algum tempo que ele se encontrava num estado de excitação nervosa, vizinho da hipocondria. Isolando-se e concentrando-se, conseguira não só esquivar-se da senhoria, como também de seus semelhantes. A pobreza esmagava-o. Ultimamente, porém, chegara a ser-lhe indiferente. Renunciara por completo às suas ocupações. Aliás, bem pouco lhe importavam a locatária e as disposições que lhe aprouvesse tomar contra ele. Mas ser surpreendido na escada, ouvir reclamações, sempre exprobrações, aliás, pouco prováveis, ter de responder com evasivas, desculpas de mal pagador, mentiras, 1000 vezes não. Mais valia esgueirar-se furtivamente, deslizar como um gato pela escada. Comentário. Não por covardia, pelo contrário. Ele mesmo tenta se convencer. O narrador nos dá acesso direto às suas racionalizações. Ele não é covarde, ele é uma outra coisa. Mas o quê? Um homem insensível demais? Um gênio incompreendido? É a desculpa que ele conta a si mesmo. E vejam o processo, isolando-se e concentrando-se. O que acontece quando nos isolamos? Nossos pensamentos, especialmente os pensamentos ruins, começam a ecoar. Sem o contato com outras pessoas, sem a caridade, sem o diálogo que nos ancora na realidade, nós nos tornamos prisioneiros da nossa própria mente. Raskolnikov construiu sua própria prisão no sótão. E nessa prisão, uma ideia monstruosa começou a parecer não só possível, mas lógica. A pobreza o esmagava, mas agora se tornou indiferente. Por quê? Porque a grande ideia do crime o consome por inteiro. É como uma febre que queima todas as outras preocupações. Ele não liga mais para os estudos, para o futuro, para nada. Apenas para o seu projeto. E a frase final desse trecho é de arrepiar. Mais valia esgueirar-se furtivamente, deslizar como um gato pela escada. Ele já está treinando para ser um criminoso. Ele já está adotando os movimentos, a mentalidade da furtividade, do engano. E tudo isso por causa de uma simples dívida de aluguel. Dostoiévski está nos mostrando, passo a passo,
como uma alma se corrompe. Começa com pequenas mentiras, pequenas fugas da realidade, e quando você vê, está ensaiando os passos para o abismo. Leitura. Dessa vez, porém, quando alcançou a rua, até se admirou do temor que tivera de encontrar a credora. É incrível que, quando tenho em mente um projeto tão arriscado, me preocupem tais ninharias, cogitava ele com um sorriso singular. É axiomático. Tudo está nas mãos de um homem, e ele o deixa escapar por covardia. Estou propenso a crer que o que mais tememos é o que nos tira de nossos hábitos. Mas ando só a devagar, e é por devagar tanto que nada faço. É verdade que eu poderia aduzir mais esta razão. É porque nada faço que divago tanto. Há um mês que me acostumei a falar a sós, parado num canto dias inteiros, preocupado com disparates. Vejamos, em que vou me meter? Serei capaz disso? Isso será sério? Não, isso não é sério. São fantasias que me preocupam o espírito, simples quimeras. Comentário. Aqui está o monólogo interior. A mente dele é um campo de batalha. Ele se critica, se analisa, se julga e se engana. Tudo está nas mãos de um homem e ele o deixa escapar por covardia. Essa é a filosofia que ele está construindo para justificar o seu crime. A ideia de que a maioria das pessoas é fraca, covarde, presa a hábitos e moralidades insignificantes, e que os homens extraordinários, os grandes homens, têm a força para pegar o que querem, para transgredir. Ele está tentando se encaixar neste molde do super-homem, uma ideia que estava fervilhando na filosofia da época de Dostoiévski, e que ele, como um cristão devoto, via como um caminho perigosíssimo para a desumanização. Mas ao mesmo tempo, ele duvida. Serei capaz disso? Isso será sério? E então, a tentativa desesperada de se livrar da ideia. Não, isso não é sério. Simples quimeras. Ele está oscilando violentamente entre a arrogância de se sentir um Napoleão e o terror de ser apenas um jovem pobre assustado. Essa dualidade é o coração do personagem. Ele não é um monstro frio e calculista. Ele é um ser humano em frangalhos, tentando convencer a si mesmo a se tornar um monstro. E essa luta é o que torna a história tão universal e tão aterrorizante. Porque, em menor escala, todos nós travamos batalhas parecidas dentro de nós, entre nosso anjo bom e o nosso demônio da soberba. E agora, Dostoiévski amplia o foco. Ele sai da mente de Raskolnikov e nos mostra o mundo que o produziu, a cidade. Leitura. O calor era insuportável. A turba-multa, a vista da cal, dos tijolos, da argamassa, e esse mau cheiro característico conhecidíssimo do habitante de São Petersburgo, que não pode fugir para o campo no verão, tudo concorria para superexcitar os nervos do jovem. O fedor tremendo das tavernas, numerosas nessa parte da cidade, e os ébrios com que topava a cada passo, conquanto fosse dia útil, completavam o colorido repugnante do quadro. Comentário. São Petersburgo, aqui, não é só um cenário. É um personagem ativo. E é um monstro. Dostoiévski faz um ataque sensorial ao leitor. O calor insuportável, a multidão, a turba-multa, o mau cheiro, o fedor tremendo das tavernas, os bêbados por toda parte. Essa não é a São Petersburgo dos palácios e dos czares. É a São Petersburgo da miséria, da doença, do vício, da degradação humana. É uma cidade que esmaga a alma. E Raskolnikov está mergulhado nela até o pescoço. O caos exterior da cidade é um espelho perfeito do caos interior dele. A cidade está doente e ele é um sintoma dessa doença. A ideia do crime não nasceu apenas na cabeça dele, ela foi nutrida por esse ambiente pútrido,
por essa sensação de que tudo está errado, de que a vida humana ali não tem valor algum. É quase como se a própria cidade sussurrasse no ouvido dele: vá em frente, ninguém vai se importar. Nada aqui faz sentido mesmo? Leitura. As feições finas do moço acusavam por instantes uma impressão de intensa náusea. A propósito, cumpre dizer que ele não era mal dotado fisicamente. De estatura um pouco acima da média, esbelto, elegante, possuía bonitos olhos escuros e cabelos castanhos. Mas, a breve trecho, mergulhou numa melancolia profunda, numa espécie de torpor intelectual. Seguia alheio a tudo, ou melhor, sem querer atender a coisa alguma. Comentário. Isso é muito importante. Dostoiévski faz questão de nos dizer que ele era bonito, esbelto, elegante, bonitos olhos escuros. Por quê? Bom, para quebrar o estereótipo. O monstro não tem cara de monstro. Ele tem o rosto de um jovem promissor, inteligente, que poderia ter um futuro brilhante. Isso torna a tragédia ainda maior. O mal não é feio e disforme. Muitas vezes, ele se esconde atrás de uma bela aparência. A degradação dele não é física, é espiritual. É uma melancolia profunda, um torpor intelectual. A alma dele está se desligando do mundo, se anestesiando para o que ele está prestes a fazer. Ele está se tornando um fantasma antes mesmo de se tornar um assassino. E é nesse estado de torpor, de alienação, que ele caminha para o seu destino. Ele está realizando o que chama de ensaio, um teste, uma visita ao local do seu futuro crime. A quimera, a fantasia, está prestes a tocar o mundo real. E ele mede a distância, 730 passos, nem mais, nem menos. O sonho está virando matemática, a loucura está ganhando um método. A cada um desses 730 passos, o afasta mais de Deus e o aproxima mais do abismo que ele mesmo cavou. O que vai acontecer quando ele chegar a este prédio? Este ensaio vai convencê-lo a seguir em frente ou vai ser o choque de realidade que o fará desistir? Leitura. Com o coração angustiado, os membros rudemente agitados por um tremor nervoso, aproximou-se de um grande prédio, que dava de um lado para o canal e do outro para a rua. O casarão era dividido em muitos compartimentos habitados por criaturas de toda espécie: alfaiates, serralheiros, cozinheiros, alemães de várias categorias, mulheres fáceis, pequenos empregados. Uma multidão entrava e saía pelas duas portas. Comentário. Prestem atenção na descrição do prédio. Não é uma casa, é um casarão. E quem mora aí? Não são pessoas, são criaturas de toda espécie. Dostoiévski usa essas palavras, criaturas, de propósito. É uma desumanização coletiva. Este prédio é um formigueiro de almas desesperadas, um microcosmo daquela São Petersburgo febril e doente que vimos lá fora. É um útero de concreto que gera miséria, e é nesse ambiente que a ideia de Raskolnikov se sente em casa. Ele não está invadindo um santuário. Na visão distorcida dele, ele está apenas operando dentro de um sistema que já é corrupto e desumano. A multidão que entrava e saía cria o disfarce perfeito, o anonimato. Nesse caos, quem notaria um estudante pálido e trêmulo? A própria cidade oferece a camuflagem para o crime. Leitura. 3 ou 4 criados faziam serviço. Com grande satisfação, não viu nenhum deles. Transposto o limiar, galgou as escadas da direita, que já conhecia. Estreitas e de uma obscuridade que não deixava de lhe agradar. Ali não havia a temer olhos indiscretos. Comentário.
com grande satisfação. A sorte, ou o acaso, parece estar do lado dele, e isso é perigosíssimo. Porque a mente de alguém que busca uma justificativa para o mal interpreta qualquer coincidência como um sinal, como uma permissão divina ou do destino. Ah, os porteiros não estão aqui? É um sinal. E o detalhe da escada. Isso é pura psicologia dostoiévskiana. Uma obscuridade que não deixava de lhe agradar. A maioria das pessoas teme o escuro. O escuro esconde perigos. Mas para Raskolnikov, o escuro é um amigo, é um refúgio. Ele está literalmente se sentindo confortável na escuridão. A alma dele já se acostumou com as sombras. Aquela escada não é apenas uma subida para o quarto andar. É uma descida para as profundezas de si mesmo. Um lugar onde a luz da consciência e da moralidade já não o incomoda tanto. Ele não teme os olhos indiscretos do mundo, porque o único juiz que ele teme e que ele tenta silenciar está dentro de sua própria cabeça. Leitura. Se tenho agora tanto medo, que será quando for de verdade? Pensou, quando chegava ao quarto andar. Ali teve de parar. Alguns carregadores faziam a mudança da mobília de uma das divisões ocupadas. O nosso homem sabia-o, por um funcionário público alemão e a família. Com a partida deles, a velha fica sendo a única moradora do andar. Vim em boa ocasião, e puxou o cordão da campainha. Comentário. O ensaio está quase o quebrando. Se tenho agora tanto medo, que será quando for de verdade? A realidade física do lugar, os degraus, a falta de ar, tudo isso torna o plano terrivelmente concreto. A teoria é fácil no silêncio do sótão, mas o corpo grita a verdade. O tremor, o coração angustiado, seu corpo ainda tem um instinto de autopreservação moral, mesmo que sua mente esteja tentando destruí-lo. E então, o acaso intervém de novo. Os carregadores. Uma pessoa normal veria isso como um obstáculo, um risco. Testemunhas? Mas Raskolnikov? Não. Ele torce a realidade para que ela se encaixe em sua narrativa. Ele não pensa, eles podem me ver. Mas ele pensa, o vizinho está de mudança, então a velha ficará sozinha no andar. É perfeito. É um outro sinal. É a mente de um viciado, não em drogas, mas em uma ideia. Ele vai interpretar qualquer evento como uma confirmação de que ele deve seguir em frente. É uma profecia autorrealizável. Ele está construindo uma ponte de sinais falsos para conseguir atravessar o abismo moral. E com essa certeza, ele dá o passo final. Ele puxa o cordão da campainha. Leitura. Que soou fortemente como se fosse de lata, em vez de cobre. Nessas casas, as campainhas são geralmente assim. Esquecera este pormenor. O som especial lembrou-lhe algo, porque teve um estremecimento. Sentia os nervos numa grande depressão. Comentário. Um som de lata, ou seja, um som barato, fraco, irritante. Não é o som nobre de uma campainha de cobre. É o som da miséria, da decadência. E esse som o abala profundamente. Por quê? Porque é mais um choque de realidade. Em sua fantasia, o crime talvez tivesse uma aura grandiosa napoleônica. Mas a realidade é sórdida. A realidade tem som de lata. Esse som o lembra da baixeza, da sujeira do que ele está planejando. Não há glória aqui. Há apenas um som metálico e feio que anuncia a sua chegada. É o som do ponto de não retorno. Ele não pode mais destocar a campainha. A porta vai se abrir. Leitura. Um momento depois, entreabriu-se a porta e pela fenda a dona da casa examinou o recém-chegado com visível desconfiança. Apenas se lhe viam os olhos brilhando na escuridão como pontos luminosos. Diante dele, de pé, uma velha interrogava-o com o olhar. Teria 60 anos, era baixa e magra, narizinho pontudo e olhar malicioso. Na cabeça descoberta, espalhavam-se os cabelos untados de óleo.
Trazia em volta do magro e seco pescoço, que lembrava uma perna de galinha, um trapo de lã. Comentário. Aqui está ela, Aliona Ivanovna. E vejam como Dostoiévski a descreve. Ele não nos dá uma pessoa, ele nos dá uma caricatura, um animal. Olhos brilhando na escuridão como pontos luminosos, como um rato ou uma aranha em sua teia. Narizinho pontudo, olhar malicioso. E a imagem final, devastadora, o pescoço que lembrava uma perna de galinha. Isso é de propósito. Estamos vendo a vítima através dos olhos do assassino. Raskolnikov precisa vê-la assim. Ele precisa reduzi-la a um inseto, a um piolho, como ele a chamará mais tarde. É psicologicamente impossível para ele matar um ser humano completo, uma alma com história, medos e amores. Mas matar uma coisa, um bicho peçonhento com pescoço de galinha, isso, sua mente doente começa a acreditar que é possível. É o mecanismo de defesa para justificar o injustificável. E notem, ela é desconfiada. Ela não é uma vítima tola. Ela sente o perigo. O mal reconhece o mal. Existe uma tensão imediata no ar. Leitura. Raskolnikov, estudante. Já vim uma vez aqui, há um mês. Apressou-se a informar o visitante, pensando que era conveniente mostrar-se amável. Recordo-me, Batushka. Recordo-me perfeitamente de já ter vindo, respondeu a velha, que não desviava do rapaz os olhos desconfiados. Pois muito bem, vem agora também para um negócio da mesma espécie, continuou Raskolnikov, perturbado e surpreso pela desconfiança que inspirava. Comentário. O diálogo é uma obra-prima de tensão. Raskolnikov tenta ser amável, mas está tão nervoso que soa falso. Ele está perturbado e surpreso com a desconfiança da velha. Ele, que se acha tão superior, se sente ofendido por essa criatura não confiar nele. Que ironia! Ele veio para ensaiar a morte dela e se ressente da sua falta de confiança. Isso mostra o tamanho do seu ego e da sua desconexão com a moralidade. Ela, por outro lado, é afiada. Ela o chama de Batushka, um termo que pode ser carinhoso, como meu caro, mas que aqui soa cortante, quase sarcástico. Ela está no controle, ela está em seu território. Leitura. O aposento, para onde o rapaz passou, era forrado de papel amarelo. De outra vez, o sol também brilhará assim, pensou ele, passando uma rápida inspeção em volta, como se quisesse inventariar os objetos. Mas nada havia ali de particular. A mobília, de madeira amarela, era velha. A um lado, diante de um pequeno ícone, ardia uma lâmpada. Mobília e soalho resplandeciam de asseio. Anda aqui forçosamente a mão de Isabel, pensou o rapaz. Não se via um grão de pó em todo o apartamento. Comentário. 3 detalhes aqui que são absolutamente geniais. Primeiro, o pensamento arrepiante. De outra vez, o sol também brilhará assim. Ele não está mais só ensaiando, ele está visualizando. Ele está se projetando para o momento do crime, e a naturalidade com que ele pensa isso é de gelar o sangue. O sol, símbolo da vida e da verdade, será uma testemunha silenciosa de sua atrocidade. Segundo, a limpeza. O lugar é impecavelmente limpo. Isso cria um contraste brutal com a sordidez moral do que acontece ali, a usura, e do que está para acontecer, o assassinato. A limpeza é obra de Isabel, ou Lisaveta, a irmã da velha. Com uma única frase, Dostoiévski introduz um personagem que representa a inocência, o trabalho honesto, a bondade. E essa bondade convive, parede com parede, com a maldade da irmã, o bem e o mal morando no mesmo apartamento. E o terceiro, e talvez mais poderoso detalhe para mim, diante de um pequeno ícone, ardia uma lâmpada. No meio deste cenário de cobiça, de desespero e de um assassinato sendo planejado, há uma luz de fé queimando. Uma pequena chama
que representa a presença de Deus, a esperança, a possibilidade de redenção. Ela está ali, no canto, silenciosa. E para cometer seu crime, Raskolnikov terá que ignorar essa luz. Ele terá que dar as costas para o ícone. Dostoiévski, como grande autor cristão, está nos dizendo que o mal não acontece na ausência de Deus, mas sim quando o homem, em sua livre vontade, escolhe ativamente ignorá-lo. Aquela pequena lâmpada é um juiz silencioso, e sua luz vai assombrar Raskolnikov pelo resto do livro. Raskolnikov está dentro da toca do lobo. Ele estudou o terreno, notou as saídas, analisou a vítima. Ele tem a faca e o queijo na mão, como se diz. Mas agora vem a parte mais difícil, a interação. A desculpa para ele estar ali, o penhor do relógio. A negociação que se segue não é sobre dinheiro, é sobre informação. É uma dança perigosa entre um predador e uma presa que sabe que está sendo caçada. E é nessa dança que Raskolnikov vai coletar a última peça de informação que ele precisa para que a sua quimera se torne um plano de ação. Leitura. Que quer então? Interrogou asperamente a velha, que, tendo seguido o visitante, se colocou à sua frente, de pé, para lhe ver bem o rosto. Apenas a penhorar um objeto, e tirou do bolso um velho relógio de prata, que tinha gravado na tampa um globo. A corrente era de aço. Mas ainda não pagou a importância que há tempos lhe emprestei. Sabe que o prazo findou anteontem? Dê-me os 4 rublos e tire o penhor. Era de meu pai. Hei de receber dinheiro brevemente e... 1,5 rublo, descontando já o juro. 1,5 rublo? Exclamou o jovem. É, se quiser. E a velha estendia-lhe o relógio. Raskolnikov pegou-o irritado e ia sair quando refletiu que a usurária era seu único recurso. Além disso, mais alguma coisa o trouxera ali. Comentário. A negociação é um jogo de poder psicológico. Ele começa mentindo. Hei de receber dinheiro brevemente. Ele está tentando suas próprias habilidades de enganação. E o relógio? Ao relógio. Era de meu pai. Isso é de uma simbologia esmagadora. O relógio representa o tempo, a herança, a linhagem, a honra da família. É o último vestígio de um passado digno. E ele está literalmente trocando este legado paterno por um punhado de moedas para financiar o ensaio de um crime. Ele está penhorando sua própria alma, seu passado, para comprar um futuro monstruoso. E qual é a reação dela? Fria, brutal, eficiente. Ela humilha. De 4 rublos, ela oferece 1,5. Ela o lembra da dívida. Ela o coloca no seu devido lugar, o de um devedor insignificante. E isso o deixa irritado. Por quê? Porque fere seu orgulho. O super-homem não consegue nem negociar um bom preço por um relógio. E a última frase é a chave de tudo. Além disso, mais alguma coisa o trouxera ali. O relógio era isca. A verdadeira pescaria estava prestes a começar. Vamos, deixa lá ver o dinheiro, disse com... Leitura. Vamos, deixa lá ver o dinheiro, disse com modo decidido. A velha remexeu no bolso, procurando as chaves, e passou a outro quarto. Só, no meio da casa, o rapaz pôs-se a escutar atentamente, entregando-se, contudo, a diversas deduções. Ouviu a avarenta abrir o móvel. Deve ser a gaveta de cima, calculou ele. Traz as chaves na algibeira direita, todas num argolão de aço. Uma delas muito maior que as outras e dentada. Não é certamente a do móvel. É estranho, as chaves dos cofres de ferro têm geralmente esse feitio. Mas afinal, como tudo isso é infame.
Comentário. É isso. Este é o coração do ensaio. Ele não está mais vendo, ele está ouvindo. Seus sentidos estão em alerta máximo. Ele está construindo um mapa mental do tesouro. Gaveta de cima, chaves no bolso direito. E a descrição das chaves é genial. Uma delas, a maior, a dentada, é a chave do prêmio. A chave do cofre. Ele não a vê, mas a deduz. Sua mente analítica está a 1000 por hora, funcionando com uma precisão assustadora. Ele é um caçador identificando os rastros de sua presa. Mas então, no meio deste cálculo frio, a alma dele grita. Mas afinal, como tudo isso é infame? É a confiança, a voz de Deus, se preferirem. A lei moral gravada em seu coração que não pode ser apagada. Mesmo no auge de sua astúcia intelectual, ele é assaltado por uma onda de nojo de si mesmo. Ele sente na pele a baixeza, a sujeira moral do que está fazendo. Ele está planejando roubar e matar, e uma parte dele está se olhando no espelho e sentindo repulsa. Esse é o conflito que vai rasgá-lo ao meio, a cabeça que calcula friamente e o coração que sabe que aquilo é uma abominação. Leitura. A velha voltou. Sem opor a menor objeção, o estudante pegou o dinheiro e ficou a olhar para a mesa, sem pressa de se retirar. Parecia querer dizer ou fazer alguma coisa, mas não sabia o que era. É provável, Alena, que brevemente lhe traga outro objeto, uma cigarreira de prata, muito bonita. Bem, veremos, Batushka. Até depois. A senhora está sempre sozinha? Sua irmã não lhe faz companhia? Perguntou em tom indiferente, na ocasião em que passava para a antecâmara. Mas que tem a ver com a minha irmã? Nada. Fiz a pergunta sem intenção. E a senhora... Adeus, Alena. Comentário. Aí está a jogada final, a pergunta de 1 milhão de rublos disfarçada de conversa fiada. Ele já sabe onde está o dinheiro. Agora ele precisa saber quando atacar. Lisaveta, a irmã boa e trabalhadora, é a única variável, o único obstáculo humano. Ele precisa saber da rotina dela. A senhora está sempre sozinha? A pergunta é tão direta que é quase imprudente. Ele a lança com um falso tom indiferente, mas o coração dele devia estar batendo na garganta. E a resposta dela é um golpe de mestre de Dostoiévski. Mas que tem a ver com a minha irmã? Ela não responde. Ela devolve com uma pergunta carregada de suspeita. Ela sentiu. O instinto de sobrevivência dela apitou. Ela não é boba. Ela sabe que aquela pergunta não foi sem intenção. Ela recua, disfarça e foge. Mas não importa. O estrago está feito. A semente da suspeita foi plantada nela, e a informação crucial, mesmo que não tenha vindo diretamente, agora se tornou o foco principal dele. Ele precisa saber quando Lisaveta não estará. A missão de reconhecimento foi um sucesso, mas também acendeu um alarme. A corrida contra o tempo começou. Leitura. Raskolnikov saiu muito perturbado. Descendo a escada, parou repetidas vezes violentamente confuso. Essa confusão cada vez mais aumentava de intensidade. Uma vez na rua, exclamou: Meu Deus, como tudo isso é repugnante! Será possível que eu... Não, é uma loucura, um absurdo. Como pude ter tão horrível ideia? Pois eu seria capaz de tamanha infâmia? Isso é odioso, ignóbil, nojento. E no entanto, durante um mês eu... Comentário. A máscara caiu, a adrenalina da missão acabou, e o que sobrou foi a náusea espiritual. Isso é o que o pecado faz conosco. Ele nos deixa sujos. A sensação de nojo profundo que o domina não é psicológica, é espiritual. É a alma dele rejeitando o veneno que ele mesmo injetou nela. A teoria do super-homem é linda e poderosa no isolamento do quarto, mas quando ela encontra a realidade, na velha desconfiada, nas chaves gordurosas, na escada escura, ela se revela pelo que é: odioso, ignóbil,
nojento. Sua consciência, que ele tentou calar, agora está gritando a plenos pulmões. Ele está tendo um vislumbre do inferno, da feiura do seu próprio coração. É uma chance de ouro para ele recuar, para abandonar essa loucura. Mas o que ele faz a seguir vai definir todo o seu caminho. Leitura. Caminhava como um ébrio, não vendo quem passava, esbarrando em todo mundo. Na rua imediata, serenou um pouco. Olhando em redor, viu uma taverna. Uma escada que descia do passeio dava ingresso ao subterrâneo. Hesitou um momento, depois desceu a escada. Nunca entrara numa taverna, mas neste momento a cabeça girava e ele sentia uma sede terrível. Apeteceu-lhe beber cerveja. Experimentou grande alívio. Seu espírito se desanuviou. Tudo isso é absurdo, pensou, esperançado. E realmente não havia motivo para me assustar. Era apenas um incômodo passageiro. Oh, como tudo isso é mesquinho. Comentário. E aqui está a grande tragédia. Confrontado com a verdade de sua própria alma, com o grito de sua consciência, ele não reza. Ele não busca um amigo. Ele não corre para a luz. Ele desce. Literalmente, ele desce para uma taverna subterrânea, um porão. Ele foge do sol e da rua para se esconder de novo na escuridão, assim como na escada do prédio. Nunca entrara numa taverna. É o marco. É o intelectual orgulhoso se rebaixando, buscando no álcool o que não consegue encontrar na razão. O alívio. E o álcool funciona. A cerveja não apenas mata a sede, ela anestesia a consciência. Aquele nojo profundo, aquele incômodo passageiro, era a voz da sua salvação, e ele a calou com um copo de cerveja. O espírito se desanuviou, mas é uma falsa paz, a paz da negação. Ele chama sua consciência de mesquinha. Ele está ativamente escolhendo a teoria em vez da verdade que seu coração lhe gritou. Ele escolheu o caminho largo. Ele conseguiu. Ele completou um ensaio e sobreviveu ao ataque de sua própria consciência. Agora, sentado em um canto sujo de uma taverna, ele se sente aliviado. Mas Dostoiévski é um mestre da ironia. Raskolnikov acha que desceu àquela taverna para fugir de seu destino, para se acalmar. Mal sabe ele que é ali, naquele lugar de perdição, que ele encontrará um personagem, um outro bêbado, que lhe dará, sem querer, a peça final de informação, que tornará o crime não apenas possível, mas em sua mente doente, inevitável. O diabo, como dizem, muitas vezes nos encontra quando estamos tentando nos esconder de Deus. Leitura. Havia pouca gente na taverna. Após os dois ébrios, saíram 5 músicos e uma moça com uma harmônica. No estabelecimento havia relativo sossego, porque só restavam 3 pessoas. Um sujeito ligeiramente embriagado, denunciando a origem burguesa, estava sentado em frente de uma garrafa de cerveja. Junto dele, dormitava num banco completamente bêbado, um homenzarrão de barba grisalha, vestindo um curto sobretudo. De vez em quando, despertava sobressaltado. Espreguiçava-se, dava estalidos com os dedos, entoando uma canção sem nexo. Mas ninguém se associava à sua alegria. O companheiro ouvia silencioso, com ar enfadado. O terceiro bebedor parecia um antigo funcionário público. Sentado a um canto, levava de quando em quando o copo à boca e passava os olhos pela sala. Também parecia possuído de certa agitação. Comentário. Este parágrafo é um espelho, um salão de espelhos distorcidos do próprio Raskolnikov. Temos 3 figuras que representam 3 caminhos possíveis para sua degradação. Primeiro, o homenzarrão de barba grisalha, completamente bêbado, cantando canções sem nexo. Ele é o retrato da anulação completa da razão. É o homem que se entregou tanto à bebida que sua mente se desfez. É o abismo da irracionalidade, um lugar onde Raskolnikov, com seu intelecto orgulhoso, teme profundamente cair. Segundo, o companheiro silencioso, com ar enfadado. Ele representa a apatia, o desespero, que já nem tem mais energia para cantar ou se lamentar.
É a morte da alma em vida, o torpor final. É para onde a melancolia profunda de Raskolnikov pode levá-lo se ele não fizer nada. E terceiro, o mais importante, o mais assustador para Raskolnikov, o homem que parecia um antigo funcionário público. Por que este é o mais perigoso? Porque ele é um reflexo do que Raskolnikov é, um homem de certa educação, de uma origem burguesa, que por alguma razão caiu em desgraça. Ele não é um bruto ignorante, ele é um homem que, como Raskolnikov, já teve um lugar na sociedade e a perdeu. Ele é o fantasma do futuro de Raskolnikov, se seu plano falhar, ou mesmo se ele nunca o executar e continuar sua espiral de pobreza e isolamento. Ele também está possuído de certa agitação, assim como Raskolnikov. Eles são almas gêmeas no desespero. Raskolnikov desceu àquela taverna para fugir de si mesmo e encontrou 3 versões aterrorizantes de seu próprio futuro sentadas à sua volta. O inferno não é um lugar de fogo. Às vezes é apenas um quarto com espelhos. E aqui, meus amigos, nós chegamos ao fim do texto que nos foi proposto para análise. Esgotamos o conteúdo